Senhores conselheiros de saúde e senhores gestores das secretarias de saúde do Brasil, bom dia. Meu nome é Renato Braga, sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e coordenador do Levantamento Nacional de Governança e Gestão em Saúde, ciclo 2016. Nos vídeos anteriores, conversamos sobre a importância dos processos de autoavaliação na melhoria das organizações e sobre as principais atividades que devem ser desempenhadas para uma correta autoavaliação. Agora, quero conversar com os senhores sobre a forma de aplicar a escala da autoavaliação em curso. São 7 as possibilidades de resposta para cada uma das avaliações que serão feitas. Primeira, não atende à impossibilidade legal. Segunda, não atende, o custo-benefício é desfavorável. Terceira, não atende. Quarta, decidiu adotá-lo. Quinta, atende menor parte. Sexta, atende em parte. Sétima, atende em grande parte ou totalmente. Nas 4 primeiras opções, a organização está informando que não tem o item de controle implantado. E a diferença entre essas 4 é a seguinte: na opção que indica a impossibilidade legal, deve-se informar qual dispositivo normativo impede a organização de implantar o controle. Na opção não atende o custo-benefício é desfavorável, houve um estudo de custo-benefício que indicou que o benefício esperado com a implantação do controle é menor do que o seu custo. Neste caso, a organização deve indicar o estudo que foi realizado. A opção decidiu adotá-la significa que a organização entendeu a prática, avaliou que ela gera valor em sua organização e tomou a decisão de adotá-la ou implementá-la. A última opção, não atende, sem nenhum qualificador, diz que a organização não tem o item de controle e ele não está em nenhuma das outras opções. Já nas 3 últimas opções, a organização avalia que cumpre, em alguma medida, com o controle. E o que varia é quanto do item de controle essa organização implementa. Quando a organização se autoavalia como sendo atende em menor parte, significa que ela faz aquele controle em pouca medida. Já quando ela vai ao outro extremo e se avalia atende em grande parte ou totalmente, significa que ela faz aquele controle em grande medida. Se ela não está em nenhuma dessas situações extremas, ela deve optar pela opção atende em parte. Veja que a ideia é algo como faz pouco, faz muito ou não está em nenhum dos 2 extremos. Uma dúvida frequente é qual o limite entre o pouco, o mais ou menos e o muito. Para tornar essa avaliação mais precisa, fornecemos um documento contendo as orientações para avaliação dos itens de controle. Esse documento deve ser baixado juntamente com o arquivo em PDF. Na verdade, ele se encontra no mesmo arquivo compactado que oferecemos para download. Para uma correta avaliação, é absolutamente necessário consultar esse documento, que traz para cada uma das perguntas do questionário critérios objetivos para a escolha da resposta adequada. No caso das respostas atende. Assim, ressalto que essas orientações devem ser consultadas. No caso de a organização apontar alguma das 3 opções atende, 2 perguntas adicionais serão formuladas. Se a organização implementa esse controle, queremos saber se esse controle está formalizado, isso é, se existe um documento formal descrevendo esse controle. Nesse caso, se a organização assinalar que o controle está formalizado, ela deverá identificar qual é o documento que formaliza o controle. A segunda pergunta adicional pergunta se a eficácia do controle foi testada, isso é, se foi realizada alguma ação para verificar que o controle funciona como devia. Nesse caso, também é solicitado uma identificação da ação de controle. Algumas dúvidas foram recorrentes nos testes pilotos que executamos, então vamos tratar de esclarecê-las aqui e agora nesse vídeo. Por exemplo, quando uma organização implementa um controle, não necessariamente esse controle precisa estar formalizado. Pode haver então a possibilidade de uma organização responder que atende em grande parte ou totalmente para uma determinada pergunta e não haver um documento formal sobre esse controle. Assim, por exemplo,
há itens em que aparece na pergunta uma expressão descrito, algo está descrito. Nesse caso, não necessariamente precisa haver um documento formal para atender o item. Basta que haja descrição em algum documento, mesmo que seja informal. Quanto à formalização dos controles, essa pode se dar por ato normativo, mas também pode ser por outros tipos de documento formais, como, por exemplo, atas de reuniões, memorandos, ofícios. Vejamos um exemplo. O item L1.1.2 diz o seguinte: os perfis profissionais que os conselheiros de saúde devem possuir estão descritos. Se houver uma descrição desses perfis, por exemplo, em um estudo que está sendo feito para alguma proposição do conselho, pode-se responder atende em grande parte ou totalmente a esse item de controle, mesmo que não exista um documento formal, mas existe um documento onde estão descritos esses perfis profissionais. Agora, se esse estudo for aprovado pelo conselho, por exemplo, por uma ata de reunião, e a partir daí esse controle estiver implantado, então, além de atender em grande parte ou totalmente, esse controle também estará formalizado. A organização, então, deverá assinalar formalizado como resposta e apontar a ata de reunião que aprovou esse estudo. Uma outra coisa importante de ressaltar é que, a menos que a lei diga o contrário, nem todos os controles precisam ser implantados por todas as organizações. O modelo que apresentamos para a autoavaliação consiste num cardápio de controles que a sua organização precisa conhecer. Todos os conselhos de saúde e secretarias de saúde devem refletir sobre esses controles. A partir do conhecimento deste cardápio e do conhecimento dos riscos aos quais essas organizações estão submetidas, as organizações tomam decisões sobre quais controles devem implantar, em que medida deve ser implantado, se devem ou não formalizar e se devem ou não avaliar a eficácia desses controles. Cada organização tem que ter os controles implantados em função dos riscos aos quais está submetida. Nem todos os controles, repito, devem ser implantados por todas as organizações, a menos que a lei diga que devem ser implantados. Portanto, senhores, boa utilização da escala proposta e queria lembrá-los sobre o prazo. Com respeito aos prazos, é imprescindível que o mais rápido possível seja informado o interlocutor, pessoa por meio da qual passaremos a contactar a organização para fornecer maiores orientações. Já o questionário, ele deve ser respondido até o dia 15 de abril. Caso as suas organizações apresentem maiores dúvidas, não hesitem em entrar em contato por meio do e-mail que consta do ofício. A equipe dos auditores dos tribunais de contas está pronta para apoiá-los. Boa autoavaliação e muito obrigado.